Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Júlio Bueno. Foi presidente do Inmetro, presidente da BR Distribuidora, secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, secretário de Desenvolvimento do Rio de Janeiro e secretário de Fazenda do Rio de Janeiro. Nosso tema é a BR Distribuidora. Boa tarde, Júlio Bueno. Boa tarde, Cavanha. Júlio, se publicou um artigo com o título O Equívoco da Privatização da BR. Por que um equívoco? Olha só, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é a Petrobras, né? E qual o destino da Petrobras. A Petrobras tem o destino de ser uma grande empresa de petróleo. Para ser uma grande empresa de petróleo, tem que ser uma empresa integrada. Muito nos orgulhamos, eu digo isso porque fui Petrobras há muito tempo, né, de dizermos que a empresa era do poço ao posto, né? E essa lógica, ela tem por trás dela uma questão econômica. Quer dizer, se você olhar as grandes majors de petróleo, todas elas são integradas, né? E a integração ela é fundamental porque ela vai viabilizando os elos da cadeia, né? E a distribuição ela tem características muito importantes, porque apesar dela ter uma pequena lucratividade, a margem é muito pequena, é ela que viabiliza, né, toda a margem das cadeias anteriores. Quando você compra, por exemplo, 1 litro de gasolina no posto, a BR se remunera com 0,20 centavos, uma coisa dessa. Mas ela remunera também, nesses R$5, o refino e a exploração e produção. Então, toda a margem da exploração e produção, toda a margem do refino, ela se dá exatamente quando se vende a gasolina, ou óleo diesel, ou o querosene de aviação. Portanto, uma empresa como a Petrobras, ela não pode abdicar, né, de não ter uma distribuidora. É por isso, e também é importante observar, que a BR teve capital aberto. E foi fechado o capital da BR no governo Fernando Henrique. E o capital da BR foi fechado porque naquele momento se vislumbrava a possibilidade de reduzir o refino. E para reduzir o refino era importante que a BR estivesse dentro da Petrobras. E por isso se fechou o capital. Então se quer reduzir, né, a capacidade de refino da Petrobras, mas se esquece que para isso é absolutamente essencial que haja uma distribuidora para a Petrobras chamar de sua. Agora, o refino com 98% é um exagero, não é? Eu acho. Acho que a Petrobras já devia ter reduzido o refino. O grande problema hoje é que a Petrobras provavelmente vai vender capacidade de refino onde ela não gostaria de vender. Pequeno exemplo, Regap e Reduc, né? A refinaria a Regap, que fica em Minas Gerais, e a Reduc, que fica aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, essas refinarias elas têm correntes integradas. Portanto, elas duas somam mais do que as duas separadamente, pelo efeito sinérgico que elas têm. E provavelmente a Petrobras vai ser obrigada a vender, né, a Regap, ela já colocou no seu plano, não pelo preço dela, mas pelo preço que o mercado vai pagar. Esse é um grande problema, né? Então, mas reduzir a capacidade de refino é bom para a Petrobras, até porque isso evitará que o governo, qualquer governo, faça política macroeconômica através da Petrobras. Um refino interessante para a Petrobras seria o quê? Os 40% do refino nacional? Olha só, talvez um pouco mais. Talvez, tem que avaliar bem o que se quer. Mas a sinergia é mais importante do que o percentual? A sinergia ela é fundamental. A gente não pode esquecer, né, que a gente está numa indústria de capital intensivo, que em muitos poucos mercados você tem realmente competição. Você tem mesmo oligopólios, talvez com exceção do mercado americano, que há uma competição intensa. Os outros mercados, o asiático, o europeu e tal, você tem poucas empresas, né? Então, a venda do refino ela tem que ser cuidadosa, né? Tem que preservar interesses da Petrobras, dos seus acionistas, mas é benéfico ela reduzir o refino. Há risco na distribuição da gente sair de um antigo monopólio, que nunca foi monopólio, né? Sempre teve 30%, coisa assim, para agora ser um monopólio privado? A gente tem esse risco de se organizar? Na distribuição não acredito nisso. Aliás, eu acredito até que vai se intensificar a competição.
na medida em que você tenha refinarias privadas, né, e todas elas vão, de alguma maneira, colocar os seus produtos, né, nos postos ou nos grandes consumidores, você vai ter um aumento da competição. No refino, sim. No refino é que a gente tem que entender que não é uma competição como vender laranja. Aquilo ali é uma indústria de capital intensivo. Tem muita tecnologia também. A tecnologia, né, a intensidade de capital necessária, tudo isso. Agora, Júlio, o Brasil estaria fazendo a coisa certa? Deixa eu colocar melhor, quer dizer, o Estado saindo dos negócios, permitindo que haja uma privatização importante, a população está preparada para isso, o país como economia está preparado ou nunca estaria preparado, tem que fazer mesmo e depois deixar acontecer? Qual é a visão que você tem sobre isso? Olha só, eu tenho uma visão razoavelmente equidistante dessa questão, né? Há atividades que o Estado não precisa estar mesmo, né? Alguns exemplos, né, importantes. A siderurgia, por exemplo, nós tivemos um enorme programa de privatização e a siderurgia não precisava estar na mão do Estado brasileiro, né? Outro exemplo também são as telecomunicações, certo? Há algumas atividades que é interessante que o Estado esteja, né? O petróleo, eu acho que ainda, pela sua importância, pelo tamanho que tem no PIB, né? Pela capacidade de alavancar outras indústrias e outros elos da cadeia produtiva, eu acho que eu ainda ficaria com a área de petróleo ou por outra Petrobras estatal, né? Nada que no futuro não possa ser privado, tá certo? Mas eu acho que ter a Petrobras estatal, ela tem grandes virtudes, grandes vantagens, né? Então, a minha opinião é essa. Quer dizer, eu não tenho nenhum problema com as empresas estatais. Se você tem uma área em que não há empresas estatais, ou não há empresas nacionais, ou que aquela atividade não se dá no país e que precisa criar atividade, eu não tenho nenhum problema de ter o Estado fazendo isso e depois saindo, né? Acho que a tendência é sair. Essa devia ser sempre a diretriz. Sua visão é ter uma participação estatal, mas não um monopólio. Isso, uma participação estatal, mas não um monopólio. Vou dar um exemplo, quer ver? A Petrobras entrou no GLP. Né? Por que a Petrobras entrou no GLP? Por um motivo muito interessante, pouca gente sabe. É que as margens praticadas pelas empresas no GLP eram enormes. E o GLP tem um impacto social muito importante. Na hora que a Petrobras entra no GLP, né, com a distribuição, ela entrou, eu nem sei se cumpriu isso, mas com o objetivo, né, de ter margens civilizadas, né, na distribuição do GLP. Então, naquele momento, valia a pena ter uma empresa que foi a Liquigás, que foi adquirida. Vão vender a Liquigás, né? Eu não sei se sabiam disso, e se sabem qual é a consequência de vender a Liquigás. O nosso mercado, de novo, é um oligopólio. Então, às vezes, a melhor maneira de se quebrar o oligopólio privado é se colocar uma empresa estatal por algum período, né? Portanto, eu não demonizo como hoje se faz as empresas estatais. Para terminar a nossa conversa, para não ser muito longo, e o Rio de Janeiro com a questão do petróleo? O que o Rio tem que fazer para capturar o máximo valor dessa riqueza? Essa é uma questão absolutamente essencial para o Rio de Janeiro e que não é de simples solução, né? O petróleo, é importante também dizer isso, muita gente fala, os royalties são mal utilizados. Os royalties são utilizados no Rio de Janeiro para cobrir o rombo previdenciário. Qualquer um que tivesse sentado na cadeira de governador do estado faria a mesma coisa, usaria os royalties para pagar, né, a questão da previdência. A esquerda, a direita, mais liberal, menos liberal, não tem jeito, você senta lá e tal. Então, você tem esse problema previdenciário. Tem uma questão que é importante, talvez tão importante quanto, que a gente discute pouco, que é como fazer com que a cadeia produtiva do petróleo venha para o Rio de Janeiro, né? E aí, a primeira coisa, a mais importante delas, é ter um ambiente de negócios, né, favorável ao business. O Brasil tem sido um país anti-business.
E o Rio de Janeiro, infelizmente, também. Então, a primeira coisa é desburocratizar, fazer com que as empresas fiquem felizes aqui, melhorar a segurança, tá certo? Fazer com que os tributos sejam entendidos por todos. Enfim, criar um ambiente de negócio talvez seja a coisa mais importante para que a gente possa atrair a cadeia produtiva do petróleo. Gostaria de agradecer, Júlio Bueno, deixar aberto para você fazer os comentários que você quiser. Agradecer É um grande prazer essa oportunidade, Cavanha. Nós que nos conhecemos há mais de 40 anos, tá certo? E você fazendo um trabalho importante, né, para que todo mundo entenda a questão econômica, em particular a questão do petróleo. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos.